meu povo! Aqui quem fala, você já sabe, é Catarina, professora e sua apresentadora do podcast Caminhos da Educação. Aqui nesse programa você vai saber de tudo o que está acontecendo na educação da nossa cidade, com muitos quadros, entrevistas com convidados e matérias especiais para você ficar por dentro de tudo que acontece no ensino de feira. Vamos começar o nosso programa? E vai começar aquele quadro para você que gosta de ler, para você que não gosta de ler, mas que quer ler um pouquinho mais. Com vocês, o quadro agora, Minuto Leitura. Nossa primeira dica é o livro Poemas de uma Adolescente, de Charles Antônio Daniel. Essa obra reúne poemas que falam diretamente sobre as dúvidas, as descobertas, os questionamentos e os medos do adolescente, né? Aquela vontade de entender quem somos, para onde vamos, onde estamos. Para quem está começando a ler poesia, é um ótimo começo e vai falar exclusivamente sobre você, adolescente, que quer aprender um pouquinho mais sobre ler. Os nossos adolescentes precisam aprender a gostar um pouco mais de poesia, então esse livro é uma boa pedida para você. E a nossa segunda indicação dessa semana é o livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, e é um clássico, né? Um clássico da poesia. Foi o primeiro livro lançado por Carlos Drummond de Andrade e ele marca a poesia moderna do Brasil. Aqui a gente encontra humor, ironia e reflexões profundas sobre o cotidiano. Esse aí é bom pra gente que começar a entrar mais no mundo da poesia. E já que a gente está falando de poesia, nada mais justo do que trazer para vocês uma poeta. Estamos aqui com ela, que é professora e que também trabalha com poesia e literatura, Beth Bastos. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, finalizando esse novembro, praticamente finalizando o ano, e falando de algo que para mim é muito caro e importante, e que eu milito faz um tempinho, que é falando sobre literatura, educação e também poesia. Então conta pra gente um pouquinho da sua história, quem é você, o que foi que você fez de faculdade. Bom, eu sou Beth Bastos, né? Formada em letras pela UFES, letras vernáculas, língua portuguesa, como assim dizem. Tenho especialização em educação e mestrado em crítica cultural pela UNEB. Né? Então, sempre me interessei e hoje sou pesquisadora dos letramentos, dos diferentes letramentos, que é uma bandeira que eu levo para os segmentos educacionais que eu atuo, seja educação básica, seja formação de professores. Resido em Feira de Santana, me intitulo como uma mulher negra, professora, mãe de Malu e que ama literatura, leitura, samba, poesia. E o que veio primeiro? Foi o seu amor por lecionar ou o seu amor pela poesia? Bom, acho que chegam juntas, né? À medida que eu escolho a docência, eu escolho letras. E não sabia muito bem, porque na verdade antes eu tinha outros desejos ligados à linguagem, né? Então chega letras e letras me apresentam esse universo, né? Não só letras para ser professora de português, mas letras que entende de poesia, entende da ciência da linguagem, entende da literatura, entende da prática pedagógica do ensino da linguagem, da língua, na sala de aula. Então elas chegam juntas, chega a paixão pela docência e a paixão pela linguagem. No que tange, né, que se refere à escrita, ela se desenvolve profissionalmente, ou como você mesmo me anunciou como poeta e escritora, depois, né, especificamente sobre a pandemia. Escrever academicamente, sim, como pesquisadora, mas a escrita mesmo, literária, essa escrita que eu chamo de curativa e libertadora, ela vem depois, Veio na pandemia? Isso. Como foi esse processo? Bom, a pandemia, com o isolamento, eu recebi estímulos e incentivos, né, para essa escrita e eu vivi um processo de angústia, né, com medo, como muitas pessoas viviam, uma filha de 3 anos. E aí a escrita naquele momento abrandou o meu coração no sentido de controlar a ansiedade do momento, o medo de partir. E aí eu comecei a escrever e de lá para cá eu não parei mais. Participo de várias antologias coletivas, tenho 2 livros solos e continuo escrevendo. E a sala de aula me movimentou a isso, porque muitos dos meus escritos que eu registro na pandemia foi de caderninhos da escola, da sala de aula, de um intervalo e outro, de uma agenda de trabalho, de organização de uma formação que eu vi, que eu já escrevia, mas eu não sistematizava esses escritos. E foi o estímulo também de uma outra escritora, também professora, Cláudia Gomes, que me incentivou a iniciar, a trilhar esse caminho. Então hoje eu intitulo de uma escrita também que é curativa e libertadora.
Você falou que a sala de aula movimentou você para a escrita. E o processo inverso, como que você acha que funciona? Como é que a gente estimula os alunos nessa escrita, nessa criatividade? Como é que você, como professora, movimenta a sala de aula, assim como a sala de aula movimentou você para isso? Bom, o primeiro, né, e muito importante que eu considero é pelo exemplo. Todo professor, ele precisa ser um leitor. E aqui eu não estou falando de leitura só dos clássicos, mais tradicionais da literatura. É de ler tudo e levar esse encantamento para a sala de aula. E de outras disciplinas Exatamente. também, né? E trazendo também que leitura e escrita é um compromisso de todas as disciplinas, não só de língua portuguesa. E é isso que eu fomento, né, no campo da formação de professores, no trabalho que eu desenvolvo na Secretaria Municipal de Educação. Nós levamos sempre essa bandeira que ler e escrever, né, e potencializar também as oralidades, as diferentes linguagens, é um compromisso de todas as disciplinas. Porque a partir dali a gente potencializa, fomenta os diferentes letramentos, como diz Paulo Freire, na leitura do mundo. E eu leio o mundo em português, eu leio o mundo em matemática, eu leio o mundo em ciências, eu leio o mundo em todas as disciplinas. Então, assim, eu estou sempre indicando leituras para os meus alunos, lendo para eles, nas formações também, lendo sempre. Então, sempre na minha bolsa tem um livro. Às vezes até num momento que não é ambiente de trabalho, eu tiro um livro da bolsa para ler e as pessoas, né, conversam, perguntam e a gente indica. Então, assim, é intrínseco, vamos dizer assim, é visceral, é interno esse movimento de entender que quanto mais leitores nós formamos, mesmo de informal e formalmente, que é o que a escola faz, mais a gente vai construir um mundo melhor. Verdade. E aqui a gente tem muitos alunos, muitos adolescentes, jovens, até adultos que são alunos também, que assistem a gente. E a gente percebe que às vezes a juventude, os adolescentes, as crianças, especialmente dessa nova geração, que é uma geração mais ligada na tecnologia, eles têm perdido o interesse pela leitura. Então, eu queria até como um apelo que você dissesse pra gente por que ler é tão importante. Bom, você trouxe até uma pauta interessante que às vezes as pessoas me perguntam. O livro impresso, ele cai em desuso em substituir a leitura que eu faço na tela? Não, eu acho que elas somam. Sim. O importante é ler. Importante é ler. Que eu leia na tela, que eu leia na rua, que eu leia o livro, que eu leia o panfleto, que eu leia o informe, que eu leia assistindo podcast, né? À medida que eu tenho audição esse podcast ou aquele vídeo ali, uma leitura possível, e que eu volte para os escritos, inclusive para inferir aquela leitura. Porque assim, a leitura, ela é movimento. Você nunca vai ler o mesmo livro pela segunda ou terceira vez, ou texto, ou vídeo da mesma forma. Então, a leitura, ela vai te potencializar na tua autonomia, no teu protagonismo como sujeito para ter opinião. Para ter vocabulário, para saber se posicionar bem nos espaços, sejam eles formais, profissionais ou informais. Então, se você fala bem, se você se posiciona bem, é porque o seu acervo, o seu vocabulário, ele é pautado daquilo que você acessa, do que você lê, do que você mobiliza para a construção do seu capital cultural, como diz Bourdieu. E você é professora. Sim. Você lida com adolescente, Sim. com criança. Qual é a estratégia? Qual é o segredo para conseguir fazer esses meninos lerem, para tornar essa leitura mais atrativa para eles? Bom, cada ano eu descubro uma. E a principal, né, e eu acho que é a mais importante, é entender o que eles acessam, o que eles vivem fora da escola. E a partir dali do que eles vivem, né, fora da escola, a escola mobiliza, e nós como formadores, pesquisadores e professores, a gente também interage com essa experiência deles fora da escola, para trazer para a escola, para a gente poder inserir e indicar outras leituras que vão agregar mais ao que eles já sabem. Eles vão ler sobre o que eles vivem, Isso, né? então é praticamente assim, o que eles leem fora da escola, e o que é que a escola pode ampliar aquela leitura do que eles leem. Inclusive conhecer, se aproximar, e a gente se surpreende. E te digo que eu tenho algumas experiências nesse campo que eu aprendi, né? Um estudante lá no passado, eu fazia um trabalho, tem um tempo, né? Faz parte até da minha dissertação de mestrado, esse caso. Eu levei vários clássicos para trabalhar com os alunos. Eles não se interessaram por nenhum. Mas assim, eu não vou desistir.
Aí eu fiz o contrário. O que é que vocês estão lendo em casa? O que é que vocês têm em casa? Tragam para a Pro, eu quero conhecer. Eu quero saber. Eu levo sempre essa experiência para as formações de professores. Porque às vezes nós temos resistência, né? De se aproximar do que o adolescente, do que o jovem acessa. Mas a gente precisa potencializar. Trouxeram de tudo e eu achei fantástico. E algumas eu aprendi, conheci, enfim. Teve um especificamente que ainda trouxe um caderno escrito cheio de poemas. Nossa, Além dele que trazer o lindo. que ele lia, ele trouxe o caderno. E aí eu disse, nossa, quem escreveu esses poemas e tal? Sou eu, Pro. Eu escrevo a partir de músicas que eu ouço. Ai, quais músicas você ouve? Enfim. Aí pronto, a partir daquele momento ele me apresentou os cantores do Arrocha, que eu não tinha muito contato, né, como hoje, mais popular. Na época era o Silvano Salles. Sim. E aí eu não conhecia. Ah, eu ouço esse cantor, Pro e tal, e eu escrevo esses poemas pra menina que eu gosto. Ai, que Era um caderno lindo. cheio. Quantos anos mais E ou aí, menos? ele Ah, já tinha uns 17 anos, né? que E aí o que lindo. aconteceu? Poemas que precisavam ser trabalhados, corrigidos, que é onde entrava o meu papel, mas que tinha muito da essência poética. E aí que eu fui dando dica a ele para melhorar o vocabulário. Aí leia esse livro aqui, que vai te ajudar, amplie isso aqui, ó, esse livro fala de amor, fala de romance. Então, a partir daquele momento que eu adentrei aquele universo daquele estudante, eu consegui indicar clássicos. Livros, outras músicas, outros cantores também. E ali, naquele momento, eu aprendi com essa experiência, conheci Silvano Salles, conheci os escritos dele, conheci meu aluno melhor. E, como eu estudo os letramentos, percebi que esses outros letramentos, né, essas outras leituras e essas escritas, para além da escola, elas estão ali gritando. E que a gente precisa dialogar no universo escolar para poder garantir os outros letramentos mais formais, que são escolares e que é o nosso papel, né, também potencializá-los. Muito legal essa história desse despertar, né? Dessa escrita. E falando sobre a escrita, como é que a gente exercita essa escrita também dentro da sala de aula com esses alunos? Bom, primeiro a gente, né, tem todo um trabalho, eu costumo dizer que não é só inspiração. É também, mas a gente começa pela leitura. Depois a gente vem com o tratamento mesmo, vamos dizer, da prática. Não se aprende a escrever sem escrever, Sem ler. né, e sem ler. Né, são duas coisas. E treinar essa escrita, né? Se você não treina mesmo, não sei, eu não consigo, bora lá. Primeiro parágrafo. E quais são as Então, maiores dificuldades hoje em relação a isso? hoje a maior dificuldade da escrita é, vamos dizer, repertório cultural. Eu só tenho repertório cultural sobre os temas se eu leio. E eu leio tudo. E aí eu não estou falando só tema do ponto de vista de um texto mais formal, vamos dizer, com a redação do Enem. Até o texto literário. Para você escrever um conto, uma crônica, uma poesia, você precisa ter repertório. Né? Aí depois você vem a organização das ideias. Se você tem repertório, você precisa saber organizar suas ideias. E aí é treino e prática mesmo, na construção de parágrafos, de textos, de estruturas, de frases, fazendo uso da linguagem, se seu texto for mais libertador, da linguagem criativa, linguagem artística. Se for um texto mais formal, você tem que se apropriar desse vocabulário mais formal, né, para ter o seu texto mais formal. É um trabalho de construção e de investimento que envolve leitura e envolve treinamento mesmo, prática dessa escrita. O que eu quero comunicar, o que eu quero dizer, né? O que eu quero dizer com aquele texto. Aí depois vem o que dessa escrita? Minha revisão. Esse texto está dizendo mesmo o que eu queria dizer? E se for necessário, uma reescrita, né, daquele texto no processo de produção. E fala um pouquinho pra gente sobre ações que foram realizadas na rede municipal em Feira de Santana, no Fundamental 2, de maneira específica. Bom, no ano de 2022, a gente começou e ela segue, né, 2022 foi uma campanha que a gente chamou de leitura escrita, compromisso de todas as disciplinas, mas todas as nossas formações, a gente sempre foca no Fundamental 2, ler e escrever, compromisso de todas as disciplinas. Tanto que nós temos uma disciplina diversificada, que foi pautada nisso, que é LLPT, Leitura, Produção e Literaturas, que é para somar com redação, para somar com língua portuguesa, para fortalecer. E o que nós temos de muito bom na rede também, é que hoje, independente de uma exigência da SEDUC, nós temos projetos de leitura e escrita em praticamente todas as escolas, e projetos permanentes. Então, a gente tem conseguido
né, esse movimento nas escolas. E, inclusive, projetos de leitura e escrita com intersecção com outros temas, como a questão da história e cultura afro-brasileira, com as questões ambientais, com estudos dos clássicos, fortalecendo os clássicos, com leituras envolvendo as diferentes disciplinas, geografia, como estudos, né, como, por exemplo, a obra de Itamar Vieira, Torturado, é excelente para trabalhar em geografia. Então, nós já desenvolvemos trabalhos com os professores nessa perspectiva. Interdisciplinares também. Isso. Então, a gente vem sempre com esse princípio. E com isso nós temos os cadernos das nossas propostas curriculares, que aí veio interessante, que foram escritas e tem esse elo também orientador de leitura escrita, compromisso de todas as disciplinas, porque não foi escrita para os professores, pelos profissionais, foi escrita com eles. Então, é uma produção curricular feita com professores. Os professores também têm sua mão ali, têm seu escrito, têm sua contribuição. E aí nós temos esses cadernos que já circulam na rede, assim como os cadernos de objetivos e dentro dos objetivos de aprendizagem voltados para esse segmento, está lá bem claro o compromisso com leitura e escrita em todas as disciplinas, bem como com a formação dos diferentes letramentos. E quais são os maiores desafios para implementar esses projetos? Eu acho que cotidianamente a gente precisa de atualização, né? Eu acho que a leitura hoje e a articulação com as tecnologias, com o ambiente digital, sem esquecer da perspectiva dos impressos, a gente precisa potencializar, principalmente em tempos de fake news. Porque a gente precisa criar também com leitura e escrita na escola a postura ética, o compromisso social, né? Evitar que se incite questões que infiram os direitos humanos, né, que propaguem bullying ou qualquer forma de preconceito e discriminação, inclusive utilizar essa leitura escrita para combater práticas racistas, né? Então, acho que a gente tem um desafio grande, que é fazer com que esses estudantes leiam mais, escrevam mais e, nas suas leituras escritas, construam esses outros letramentos para a construção, claro, de uma sociedade melhor, de um mundo melhor, e traga esperança. Eu acho que, à medida que a gente lê e escreve, a gente planta mais a semente de esperança de que venha outro mundo, outra sociedade e outras condições de vida para as pessoas. E você trouxe 2 livros. Sim. Fala um pouquinho deles pra gente. Você tinha comentado que você também é autora de 2 livros solos. Uhum. Então comenta pra gente um pouquinho sobre, primeiro esse aqui, Outubros, uma intersecção. Eu trago, né, minhas obras, mas não costumo nem fazer tanto isso. Mas eu trouxe hoje porque, assim, não só como mas nós temos outros professores na rede que escrevem também. Inclusive, a professora que eu citei é uma professora da rede municipal. Professora Cláudia? Sim, Cláudia Gomes. Já fica aí a dica em algum momento, se vocês quiserem conversar com ela. E tem outras tantas que escrevem tanto histórias infantis. Professores também, homens, que escrevem. Então, a gente tem um grupo bom de professores autores na rede, né? E eu sou uma delas, né? Esse é o primeiro livro, né? O livro solo, o primeiro solo, porque eu participo de antologias com outros autores, justamente porque o custo ele é caro de você fazer um livro, né? Hoje no Brasil ainda é caro, e esse foi custeado por mim mesmo, é o solo e é o fruto do contexto da pandemia que eu citei. Esse é o da pandemia. Que eu compilei, né, de 2022, ele foi lançado. Lancei com meus alunos, né, também na escola, porque mesmo atuando, né, na Secretaria Municipal de Educação, eu sou professora também, estou em sala de aula. E quais são, assim, os temas mais presentes? Bom, mesmo eu tendo, né, uma relação, né, com a temática, né, letramento racial e de combate ao racismo, me situando como uma mulher negra que escreve também, eu trago também a maternidade, que me traz, né, me constitui como uma outra mulher, a docência e outros temas de cunho social. A minha escrita é marcada muito por uma pauta, né, mesmo social, mas eu digo que eu, mesmo sendo essa mulher negra que escreve, falo sobre tudo, não está só condicionado às dores, a gente também fala dos amores e das esperanças. E esse aqui, Cadernos Negros? Esse Cadernos Negros, né, quem conhece, muito estudado, muito pesquisado, falado no país. Ele existe há 47 anos, escritoras como Conceição Evaristo e outras no Brasil já fizeram parte. E eu tive o prazer, no contexto da pandemia, de integrar o volume 44, 44 e agora o 45. Eu participo por 2 vezes. E aí, tem a ver com a pergunta que você fez anteriormente, é um processo também avaliativo,
poetas, escritores, né, do Brasil inteiro se inscrevem, fazem parte, mas nós temos nossos textos avaliados, com nota, inclusive. Eu marquei aqui algumas, a gente submete, mas assim, não é porque a professora é uma mulher negra, sim, que escreve, que vai ser logo publicado. Você é avaliado, tem uma nota mínima, né, para poder participar, e eu tive a oportunidade de compor por 2 vezes, o que reafirmou o meu lugar na escrita também. Isso é muito, abranda muito o meu coração e a minha escrita fazer parte dessa antologia, né, desse caderno que é um patrimônio cultural, literário do nosso, sim, país. E é uma espécie de aquilombamento literário, porque faz parte da editora Quilombo hoje, né? E tem representantes de várias partes do país, da Bahia, tem outros escritores também. E é interessante que eu participo de uma live no contexto da pandemia, e um dos poemas que foi bem comentado, não está nesse volume não, é porque eu começo a trazer as infâncias negras também para os poemas, por ser mãe de uma criança negra. Um poema que eu fiz, Pretinha Sapeca, para minha filha, integra o volume 44, e eu fui convidada para uma live nacional na época para falar sobre isso, e aí ela aparece, pequenininha na época, não sou sapeca não, mamãe, aí foi bem engraçado, ela tinha 3 anos na época, hoje está fazendo 9, então é uma escrita que me constituiu também, formativamente, assim falando, nesse processo de escrita literária, poética, que eu não considero que esse processo está fechado. Eu sigo em constante formação e construção para ter as escritas cada vez melhores, atentas, fortes, potentes, comunicando e inspirando também outras pessoas no que eu acredito, no que eu vejo. Em breve eu quero falar também de crônicas, porque eu gosto de falar de episódios do cotidiano que eu vejo por aí, que me chamam a atenção e que às vezes... Tem vontade de fazer um livro só de crônicas? Tenho, já está na verdade iniciado. Está iniciado, até conversei um dia com a professora Alice Franco, que é de Feira, sim, que é uma cronista local, professora também, que eu li uns textos dela e me identifiquei, achei interessante. E outros cronistas também que eu leio, a professora Alana também aqui de Feira, que escreve também crônicas maravilhosas. Foi minha professora na UFES, né? Na época eu nem sonhava lidar com literatura, eu gostava da linguística, e hoje eu digo que eu gosto da linguística e gosto da literatura, mas amo os letramentos, né? Ou seja, todas as leituras e escritas. E assim, esse processo ele é cotidiano, né? E precisa ser alimentado. Eu sou leitora, gosto muito de ler. Não tem como não ser. E eu sempre digo, a escrita não é só inspiração, né? Eu busco ler as colegas, eu busco ler os autores renomados, eu busco ler os clássicos, gosto de ler e de refletir sobre as escritas, até para você dizer, eu não concordo, não gostei, você tem que ler. Isso eu digo sempre aos meus alunos. Até para você dizer que não gosta, com segurança você tem que ler, né? Você tem que ler, você tem que acessar, porque a própria leitura e o exercício de você escrever ou falar sobre aquilo que você leu te constitui na construção. E a poesia está realmente dentro de cada um de nós. Sim. Com certeza. Sim. E já que nós estamos chegando ao fim, declama uma poesia pra gente, eu tô doida pra ver você falar um pouquinho. Peço licença, tá nos Cadernos Negros, que por sinal não tenho nenhum mais, assim, né, para disponibilizar, eu acabo doando meus livros, ainda não sei lidar com isso, mas eu entendo que é um movimento que é necessário, né, você ofertar um livro ao outro, eu vejo com muita poesia, né, com certeza. E fico feliz quando a pessoa aceita ou quando a pessoa encontra um livro e leva, porque isso demonstra o quê? Tem gente ainda interessada na leitura. Então eu vou falar do meu lugar, é um poema que tem aqui, que eu digo o seguinte, leitura poética, viu, gente? Não declamação. Meu lugar. Onde é o meu lugar, né? O meu lugar não é um lugar. É corpo, é movimento, é abrigo. E onde é o teu lugar? O meu lugar não é morada, ele é passeio, é caminho, é possibilidade. E existe mais de um lugar? O meu lugar só não é palavra morta. É metáfora, é grito, é polissemia. O meu lugar também não é silêncio e nunca será. É música, é voz alta, é grito. O meu lugar é sonoridade, sinestesia. O meu lugar
é o meu lugar. E não tenha dúvida, o meu lugar é sonoridade, sinestesia, porque o meu lugar é a poesia. Que lindo! E Eu aí, amei essa leitura poética. vamos E ver. espero que o podcast de hoje desperte outras pessoas a se envolver com esse mundo da poesia, da literatura, dos letramentos. Então, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, Beth. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, né? E faço um convite a você que está assistindo. Nunca tenha dúvida de que você pode escrever algo. Comece escrevendo. Não precisa mostrar a ninguém. Uma anotação, um registro, um diário. Desabafo, um diário. Porque a escrita é o teu protagonismo. É você escrevendo e assinando o seu mundo. Não precisa ser divulgado, mas se quiser também pode virar uma obra literária. Mas não pare de escrever, como não pare de ler. Porque à medida que eu leio, eu tenho ideias. Tenho argumentos e tenho textos, que podem ser visuais, viu, gente? Podcasts, vídeos ou textos escritos, que também vão vocês acessarem as redes sociais que todo mundo utiliza, ou o YouTube, ou o Instagram. Bora incentivar mais leituras, indicar livros, indicar textos. E aqui já fica a dica, eu indico. Cadernos Negros, Outubros, uma intersecção, autores locais, nós temos autores maravilhosos na cidade, professoras que escrevem, pergunta aí a sua pró, você estudante que está assistindo a gente, se ela não escreve, se ela não tem um escrito. Me marcou muito na educação básica, e eu não vou sair daqui sem deixar, no dia que um professor leu um texto para a minha turma, e é uma escola pública, que eu sou egressa de lá, e no final ele disse o nome completo do escritor do texto. A gente não sabia o nome dele completo, a gente conhecia pelo primeiro nome e ficamos maravilhados, porque era um texto dele. E eu nunca esqueci disso. Então, professores que escrevem, compartilhem seus textos também com seus alunos. Com certeza pode ser um diferencial, como foi na minha vida e de tantas outras pessoas. E que mais professores marquem a vida de alunos através desses processos de letramentos também. Muito obrigada, Beth, por sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e que essa produção aqui alcance, né, algumas pessoas, mobilize, desestabilize ou incentive a ler mais ou a escrever mais, ou a divulgar os escritos, né? Pode ter algumas pessoas aí que têm escritos, mas não divulgam. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. E chegamos ao final do nosso programa, um programa que foi muito profundo, muito intenso, cheio de reflexões, de arte, de poesia. Mas se você quiser continuar ficando ligado em tudo que está rolando na educação da nossa cidade, você já sabe onde me encontrar. Semana que vem, nesse mesmo horário, terça-feira às 14 horas, a gente se encontra de novo. Um beijo e até a próxima!